Bem, para começarmos, eu queria fazer uma pergunta a você que está aqui hoje, e a você que está nos assistindo online. Quantas promessas Deus fez sobre a tua vida? Quais foram as promessas que Deus fez sobre você e sua casa? Quem aqui lembra dos cultos que já aconteceram aqui e de Deus falando, usando seus profetas para ministrar sobre as bênçãos que virão sobre esta igreja? Quem aqui lembra? Quem aqui tem certeza de que isso vai se cumprir? Se você tem certeza disso, eu quero trazer essa palavra para toda a igreja, não de mim, porque isso ficou ardendo no meu coração um bom tempo, e eu fiquei ali, como diz o nosso pastor nos ensina, fiquei ruminando essa palavra, e eu estava pesquisando, buscando para poder entender por que as promessas ainda não se cumpriram sobre a sua vida e sobre esse lugar. Há um tempo para todas as coisas, e esse tempo precisa ser cumprido, mas ao mesmo tempo que entendemos isso, também sabemos que Deus tem pressa em nos abençoar, para que nós possamos fluir como um rio, para que nós possamos ir à frente. Então eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua palavra juntamente comigo, no livro de Êxodo, no capítulo 23. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Está aqui aberto aqui para todos, vai ser mais fácil. Já até pedi para a mídia nos ajudar, o Marcelo está até preocupado que eu botei uma lista de versículos lá. Fiquem tranquilos, a gente só vai ler o Salmo 139 todo hoje, 119 todo hoje, fique calmo. Quem já leu sabe do que eu estou dizendo. E diz assim, e eu quero que você leia junto comigo. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam, repita comigo, gemiam, sob a servidão, e por causa dela clamaram, repita comigo, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, repita comigo, subiu a Deus. Versículo 24, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança, repita comigo, lembrou-se de sua aliança, com Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 25, e viu Deus, repita, e viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição, repita, e atentou para a minha condição. Feche os teus olhos, vamos orar. Soberano e eterno Pai, louvado e agradecido é o teu nome nesta manhã, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu quero continuar te pedindo, assim como eu fiquei essa semana clamando o teu nome, que não seja eu, assim como a irmã Elise declarou aqui, e o Tiago também, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito a falar nesse lugar. Abre os nossos corações, Senhor. Liberta os nossos ouvidos, que os nossos olhos estejam atentos ao que o Senhor pretende fazer neste lugar, nesta manhã. A todos aqueles que estão tanto nessa igreja, quanto estão online, que o Senhor possa manifestar o seu poder, a sua glória, sobre cada um de nós e sobre nossas casas, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Meus amados, quando nós começamos a ministrar sobre isso, algo me veio ao coração e Deus começou a falar comigo sobre esse ponto. Por que as promessas ainda não se cumpriram? Por que ainda estou aguardando algo que Deus já revelou, que será logo, que será em breve, mas esse breve ainda não aconteceu, e já tem mais de um ano, já tem mais de 2 anos, já tem 5 anos, já tem 20 anos, talvez até mais. É porque Deus tem um propósito e Deus precisa que nós tenhamos uma atitude. Quando lemos essa passagem de Êxodo, no capítulo 2, compreendemos que o povo de Israel estava há 400 anos parado no mesmo lugar.
Mas houve também uma profecia, houve também uma palavra de Deus sobre esse acontecimento, que está lá em Gênesis no capítulo 15, versículo 13, que diz o seguinte: Deus falou diretamente, então falou-lhe dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e serão afligidos por 400 anos. Outro versículo: mas também eu julgarei a gente e que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. O que Deus está ensinando ali, Deus está dizendo: Abraão, farei de ti uma grande nação, a tua posteridade será poderosa, mas primeiro eu vou ter que tratar com eles. Primeiro, eles vão passar por um período difícil, mas tenha certeza que eles sairão de lá mais fortes, e restituirei sobre ele tudo o que foi perdido. Quando vemos isso, fica-nos aquele pensamento: poxa, Deus quer que a gente passe pelo deserto? Quer que a gente passe pelo Egito? Não. Mas a necessidade de que o povo se ponha na posição. Durante 400 anos o povo foi infligido. Por mais 30 anos o povo tomou uma decisão e viu: peraí, tem algo errado. E algo que está errado não está em Deus, está em nós. Por quê? Haviam muitos do povo de Israel, do povo de Deus, que haviam se lançado e se esquecido de Deus, e estavam adorando a outros deuses, estavam buscando pelos deuses do Egito. E o pior, os mesmos deuses que eles adoravam pertenciam àquele povo, e aquele povo os afligia. A vida deles não mudava, a vida daquele povo não mudava, e eles estavam adorando aos deuses errados, eles estavam buscando soluções nos lugares errados. Mas havia uma promessa de que eles voltariam, e muitos deles se lembravam, até que em um dado momento, quando o último rei faleceu, eles chegaram e a aflição ainda aumentou mais. O povo tomou uma atitude de querer se consertar. Guarde isso. O povo tomou uma atitude de querer se consertar. Quando todos chegaram e falaram: olha só, não dá para nós continuarmos adorando a Ra, não dá para continuar adorando a Osíris, não dá para continuarmos adorando a todos esses deuses, temos que nos voltar ao nosso Deus, porque foi o nosso Deus que fez a promessa. Deus fez uma promessa na tua vida, meu irmão. Deus fez uma promessa na tua vida, minha irmã. Então por que você não está vivendo ainda? Porque muitas das vezes é necessário que haja um conserto. Conserto esse que nós precisamos rever em nós. E o mais interessante, foi para a casa de Israel, foi para os filhos de Israel, foi para as famílias de Israel. Por isso eu lhe perguntei no início: quantas promessas Deus fez sobre a tua casa? Quais foram as promessas que Deus fez sobre a tua família, sobre a tua descendência, sobre teus filhos, sobre você e sobre sua esposa? Se você se lembra, traga a memória agora para que te traga esperança. Medite sobre isso e fale: peraí, Deus fez tantas promessas, mas por que ainda não se cumpriram? Existem alguns motivos pelo qual ainda não se cumpriram. Mas antes de falarmos, eu quero te trazer aqui uma outra palavra, que com tudo que foi predito em Abraão, Jacó, Israel havia se lembrado e temia descer ao Egito. Mas Deus trouxe uma palavra a ele e disse a ele, lá em Gênesis, no capítulo 46, versículo 3 e 4, por favor. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Versículo 4. E descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Deus fez uma nova promessa, reforçou sua promessa: farei de ti uma grande nação lá, no meio da dificuldade, no meio das tuas lutas, meus amados. Deus quer fazer uma obra muito grande.
No meio das tuas dificuldades, Deus quer fazer uma transformação. No meio da prova, Deus vai fazer uma obra tremenda. Fará de ti uma geração poderosa. Mas precisamos lembrar que não é porque Ele vai fazer que eu vou me afastar dEle. Porque fiel é quem me prometeu e eu tenho que ser fiel a Ele. Eu não posso me voltar para o outro lado. Está tudo muito bom, está tudo muito bem. Porque quando desceram, o que aconteceu? Quando o povo desceu, os filhos de Israel desceram, receberam terras, criaram gados, se tornaram poderosos, tinham acesso a tudo, mas então relaxaram. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, para mim está ótimo. Só que o tempo foi mostrando que as coisas não seriam assim por muito tempo. Eles teriam que passar pelo momento difícil e teriam que demonstrar a sua fidelidade. Mas muitos se perderam. 4 gerações passaram. E no decorrer dessas 4 gerações foram se perdendo a essência do Deus vivo na vida deles. Faz uma autoavaliação. Não, Márcio, eu estou na igreja. Eu busco, eu oro. Mas você não tem a mesma prática que você tinha lá atrás. Durante a semana do avivamento, a gente via que poucas pessoas se interessavam em vir. E foi uma semana que quem participou sabe, pode subir aqui e dizer, foi uma semana que Deus mais falou. Deus falou tremendamente de segunda a sábado. De segunda a sexta aqui dentro, no sábado, no Comandando Amanhecer. Deus estava tratando com o seu povo. No último dia do fechamento, Deus trouxe uma profecia poderosa sobre esse lugar. Quem estava aqui lembra? Mas para aqueles que possam viver isso, não dá para viver uma meia dúzia. Deus quer o seu povo por inteiro. Deus quer o povo dele por inteiro vivendo. Porque eu não tenho como a promessa se cumprir somente com um grupo. Porque Deus falou que vai fazer a obra no meio da igreja toda. Não tem como. Márcio, mas espera aí, por causa de um Deus opera. Sim, é verdade. Mas Deus quer fazer com que todo o seu povo se lance sobre Ele, busque a Ele, para que a bênção venha sobre todo o povo e não sobre alguns. Se eu pergunto, vou fazer uma pergunta aqui: quantos aqui querem ser abençoados? Levante suas mãos. Quantos aqui querem ver a bênção de Deus, a restituição de Deus sobre suas vidas? Mas quantos verdadeiramente querem buscá-lo, meditando na sua palavra de dia e de noite, estar na casa dele, buscando, orando, jejuando, se esforçando? São poucos. Todos queremos a bênção, mas não queremos passar pelo processo. E foi necessário que a dificuldade viesse para que o povo viesse a passar pelo processo. Estamos no mês de visão. E a visão que Deus tem trazido sobre este lugar é que Ele vai operar de forma tão poderosa que vai faltar lugar nesse lugar, nessa igreja. Vai ser necessário se estender a tenda. Que Deus vai fazer um operar muito grande nesse lugar, Ele vai fazer um operar muito grande, mas para haver um operar aqui dentro, tem que haver o primeiro operar dentro de minha casa. Porque uma igreja forte não é constituída apenas de membros fortes aqui. Não. Uma igreja forte é constituída de famílias fortes. E como está a tua casa? A casa de Israel foi toda para o clamor. Todos foram. E clamaram, e buscaram pela madrugada, e foram falar com Deus, e eles identificaram uma coisa tremenda: quem era o verdadeiro inimigo, aonde estava o verdadeiro problema. E o problema não era a questão somente de Faraó, é que o povo não estava todo ele no mesmo lugar, na mesma posição. A tua casa como está? Se todos são cristãos na sua casa, por que todos não estão caminhando no mesmo lugar? Por que todos estão, cada um seguindo para um canto, cada um segue de um jeito? Ah não, eu oro de um jeito, você ora de outro, ele ora de outro. Espera aí. A Bíblia nos ensina que, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. E tudo aquilo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu.
Como é que eu ligo? Olha só, eu quero ter casa. A esposa, eu quero ter um apartamento. O filho, eu quero morar na praia. Aonde? Numa casinha menor. Estão na mesma ligação? Estão no mesmo sentido? Estão andando no mesmo caminho? Estão no mesmo propósito? Não. Eu quero ser batizado com fogo. Eu não quero. O outro chega ali na hora, eu estou meio termo, eu estou meio barro, meio tijolo. Tem como funcionar? Não tem. A caminhada tem que ser constante. Márcio, mas na minha casa sou só eu. Então é com você que Deus conta. É com você que Deus vai operar. E vai usar você como a coluna da tua casa para mudar aquela história. Mas quando a família é uma família que serve a Deus, todos têm que andar no mesmo propósito. Tem que estar na mesma ligação. Há promessas sobre a minha casa que precisam se cumprir. Durante essa semana do avivamento, eu ouvi muito Deus falar e Deus começou a me tocar. Toda vez que eu lembrava dessa palavra, eu era confrontado. No último dia, eu recebi uma palavra do pastor, no meio da oração, da minha esposa também. Eu falei, cara, tem algo errado. E nós já entramos no propósito. E já estamos começando a ver Deus agir. Porque Deus tem pressa de abençoar o seu povo. Mas a gente que fica empurrando com a barriga. Imagina eu empurrando com a barriga, querido. Como é que fica? Complicado. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Olha bem para ela. Vê se ela tem cara de irmão. Ou se ela é prima. Porque tem irmão que não é irmão, é primo, querido. Tem. Ontem eu descobri uns irmãos que não era irmão não, era primo. Estou orando já pela vida dele, já bateram umas fotos minhas comprometedoras. Só porque eu tirei um cochilinho no meio de uma festa de criança. Mas o Senhor terá misericórdia de tuas vidas, viu? Amém, querido? Recebe? Mas entenda, a gente precisa chegar e se reconhecer. Tu está comigo? Tu está do meu lado? Então vamos caminhar junto. Vamos no mesmo propósito. Vamos agir juntos, porque Deus tem que operar na nossa casa, na nossa família. Porque quando na minha casa Deus começa a operar, quando eu venho para esse lugar, eu entro no mesmo propósito que foi lançado sobre esse altar. Quero ver Deus operando, eu tenho que ser diferença. Quero ver Deus agindo, eu tenho que ser diferença. Primeiramente, eu preciso reparar o meu altar na minha casa. Em que lugar Deus está na tua casa? Ele toma o primeiro lugar da tua vida? Ou ele é secundário? Certa vez eu ouvi uma frase e eu achei perfeita. Do pastor Rubinho, que pregou aqui uma vez. Se Deus não for o primeiro na sua vida, Ele nunca será o segundo. Ele nunca vai querer ser o segundo. Se Ele não for o primeiro, não tem como Ele operar em mim e você. Não tem como Ele operar no meio da nossa família. Os milagres, as bênçãos, tudo o que Ele precisa fazer no meio de nós. Por que isso? Quando estamos vendo Deus agir, Deus atentou para o povo. Espera aí. O meu povo está me chamando. E não é a voz de um, é a voz de muitos. Espera aí. Eles estão clamando a mim. Deixa eu olhar para eles. Eles estão me buscando. Eles estão querendo a minha presença novamente. Eles querem ver o meu mover. Mas espera aí. Eu preciso olhar atentamente para esse povo. Deixe-me ver seus corações. No coração do povo havia primeiramente arrependimento. Porque quando eles gemiam, o povo estava em grande sofrimento, lamentando o seu estado e estavam se arrependendo. Por que eu falei? Gemiam. E vocês repetiram. Porque muitas das vezes nós precisamos buscar ao Senhor, gemer e falar: Senhor, eis-me aqui. Me perdoa pelo que eu fiz, pelo como eu estou. Eu não tenho te buscado, eu não tenho lido a tua palavra, eu não tenho orado, eu não tenho participado daquilo que eu me propus a fazer na tua obra. Eu não tenho me colocado na posição que o Senhor quer.
Eu não tenho aquilo que Deus me chamou, me ungiu para fazer, me ungiu no altar para que eu fizesse, eu abandonei. Quantos abandonaram os seus chamados? E não notaram que as portas começaram a se fechar? Quantos abandonaram aquilo que você foi colocado, que Deus falou que iria fazendo através de você uma grande obra? Ah, não, é muito pesado para mim. Para mim não dá. Eu estou muito ocupado, eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu tenho escola, eu tenho faculdade, eu tenho casa, eu tenho esposa, eu tenho esposa. Ei, Deus não chamou pessoas desocupadas para a sua obra, Ele só chama a gente que está ocupada, tarefada, porque são essas pessoas que estão preocupadas em fazer tudo isso e tem amor ao próximo que Ele quer, porque mesmo estando atarefado, você tira tempo para buscar a Deus. O que está desocupado, ele muitas das vezes ele não tem tempo nem para Deus. Pega uma pessoa desocupada, vê o estado dela. Você vai ver que ela não busca, ela não ora, ela não jejua, ela não lê a palavra. Ah, porque não tenho tempo. Tu faz o que da vida, miserável? Não tenho tempo. Por quê? Não, eu estou estudando. Chega na casa do sujeito, meio-dia. Vai lá, chega de supetão na casa do sujeito. Está onde? Está no Zap Zap. Está no Face, está no Instagram. Curtindo e compartilhando o que não deve. Chega de noite na casa do abençoado ou da abençoada. Está vendo o quê? Está vendo Big Brother. Está curtindo. E me desculpe quem assiste. O que isso te agrega na tua vida? O que você aprende com aquilo? A falar mal dos outros? A espionar a vida dos outros ali? Ficar ali, deixa eu ver o que eles vão falar um do outro. Intrigas. Não precisa disso, meu irmão. Tu já vive no meio disso todo dia. No seu trabalho. No dia a dia, até no meio da sua família. E tu precisa assistir um programa que tu vai perder seu tempo. E alguns até perdem o tempo de votar. Crente. Mas tempo para a Bíblia não tem. Tempo para buscar o Senhor não tem. Aí passa pela prova, Senhor, vou falar com o pastor Ai, vou falar com o pastor Paulo. Senhor, minha vida está uma... Pastor, me ajuda. O inimigo está furioso. Aí você olha, verdade. Por quê? Tem orado? Tem buscado? Tem lido a Bíblia? Não tem tempo para Deus, tu vai ter tempo para o quê então, meu irmão? E deixe-me te falar uma coisa. Quantos aqui são instrumentos de Deus? Levante sua mão. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Você tem certeza que você é um instrumento de Deus? Terceira pergunta. E essa não é para você levantar a mão, é para você se autoanalisar. Quantos aqui falam mal da obra dessa igreja? Criticam pelos corredores, dentro de casa, com seus amigos, com gente que você nem conhece a igreja, mas acaba conhecendo a igreja porque você fala. Quantos aqui criticam a obra? Criticam o pastor ou uma liderança? Tem coragem de falar para os outros, mas não tem coragem de falar para o teu próprio irmão. Um instrumento de Deus, um servo, ele nunca vai te criticar o seu Senhor. Ele nunca vai criticar a obra onde ele está trabalhando. Ele sempre vai exaltar o lugar. Estou no melhor lugar do mundo. Agora, um instrumento de Satanás, ele empresta os seus lábios ao diabo para falar mal, para criticar, falar por trás. Volto à minha pergunta. Quantos aqui são instrumentos de Deus? E não precisa levantar mais a mão. Há uns anos atrás eu fiz essa pergunta numa escola dominical. Porque o povo, pastor, estava com um hábito terrível. Tudo que tinha no Facebook compartilhava sobre cultos que eles achavam terríveis.
achou escandaloso, compartilhava, o que Deus, olha isso aí, olha isso, criticando. Aí eu fiz um censo, no meio da escola dominical, eu perguntei, quantos amigos você tem no seu Facebook? Um dizia que tinha 1000, outro dizia que tinha 500. No final das contas, dava quase 50 mil pessoas. Eu falei, meu Deus, se todo mundo trouxesse esse povo para dentro da igreja, não teria espaço, teria que fazer pelo menos 10 cultos por dia. E ainda assim não daria conta. Quando eles chegaram e viram, eu falei, legal, desse povo que você conhece, quantos não são cristãos? Aí começaram a fazer um censo, eu falei, mais da metade não são. Eu falei, legal. E agora? Aquilo que você posta, criticando a obra de Deus, edifica ou destrói a vida dessas pessoas? Pararam, me olharam. Eu falei, de quem você é instrumento? Meu irmão, se você tem algo contra, procura o teu líder, procura teu esposo. Tem alguma coisa que está te magoando, está te ferindo, vai até ele. A Bíblia te dá base sobre isso. Mas não critique. Não seja instrumento do diabo no meio da igreja. Porque aqueles que atrapalham a obra, Deus condena. Deus abomina. Se tem dúvida sobre isso, procura lá em Eclesiastes. 6 coisas Deus detesta. A última Deus abomina. Aquele que traz contenda entre os irmãos. Tem crente trazendo contenda no meio da igreja. Trazendo espírito de divisão. Quem chega aqui para trabalhar, chega ali na hora, nada do que você fizer vai dar certo aqui. Se você faz isso na obra de Deus, imagine na tua casa o que você faz. Você já desistiu do teu casamento, você já desistiu da tua família. E aí é necessário, para que as promessas se cumpram sobre a sua vida, que você retroceda. Faça como o povo de Israel, venha gemendo, peça perdão, se arrependa, se conserte, para que Deus possa ouvir o teu clamor, e Ele possa mudar o teu estado e a tua história. Para de reclamar, se lança para a obra, querido. Defeito aqui vai ter um monte. Eu não sou perfeito. Para você ver, minha esposa não é perfeita, ela é meio cega, ela acabou de me chamar de lindo. Não é perfeita, querido. Pastor Aio não é perfeito? Fazer o quê? É tricolor, a gente pode fazer o quê? Tem que orar por ele. Agora está feliz, né? 3-0. Entenda, ninguém aqui é perfeito. Mas Deus nos chamou com as nossas imperfeições para buscar a face dele. Deus nos chamou com as nossas dificuldades para nos lançarmos na sua obra, para fazermos a diferença nessa terra. Deixe-me te dizer novamente, Deus tem pressa de abençoar a tua casa e essa igreja. Sabe por quê? Vidas estão se perdendo no bairro de Jacarepaguá. E Deus fez uma promessa nesse lugar, de que essas vidas viriam aqui, se renderiam, seriam salvas e libertas. Mas para que isso aconteça, Deus não vai trabalhar em lugar onde há sujeira. E a sujeira não estou dizendo dentro do templo, é dentro de nós. Deus não tem como operar onde há erro. Por que isso? Quando falamos sobre isso, eles começaram a clamar, o povo identificou qual era a sua real necessidade, invocou a Deus pelo seu tormento e se lembraram das promessas que Deus lhes tinha feito, de ser uma grande nação e que seria poderosa. Quando eles se lembraram e falaram, peraí, vamos nos arrepender, vamos nos colocar na posição, porque Deus tem obra para fazer no meio de nós. Quando eles fizeram isso, subiu a Deus, quando eles estavam alinhados com o que Deus queria, o propósito, a oração do povo subiu e pôde ser ouvida, e houve resposta, e a resposta não durou muito tempo. A resposta veio rápido. No momento em que o povo levantou, na mesma noite, estava lá Moisés, catando uma ovelha perdida, guarde isso, estava Moisés buscando uma ovelha perdida, fugitiva na verdade,
Só que era propósito de Deus. Moisés entra, vai parar dentro de uma caverna, vê uma planta, uma sarça ardendo, e Deus falando através dela, e falando: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisa é santo. O lugar onde você está é santo, querido. Eu posso chamar o pastor Aio e alguns irmãos que trabalharam no fundamento dessa igreja, e eles vão se lembrar das promessas que foram feitas no dia que foi lançado os fundamentos nesse lugar. E você vai falar: meu Deus, não sabia que tinha isso tudo. Deus estava operando no meio dele e falou: Moisés, desce ao Egito, vai depressa, porque eu vou libertar o povo e vou usar você. Faraó vai endurecer o coração, mas eu vou usar você para fazer uma grande obra. Moisés desce, comunica ao povo: quem te mandou? O eu sou me enviou. Quando ele desce, encontra com Arão, vai ao povo, começa o processo. Veja bem, a primeira coisa, eles não saíram direto. Houve um pequeno processo. Que processo foi esse? Fortalecimento da sua fé. Como assim, Márcio? Porque quando o povo começou a ver: peraí, a gente vai sair agora? Não. Vou mostrar o que Deus mandou que eu mostrasse nesse lugar. Vocês verão o poder de Deus agir nessa terra. E eles serão afligidos em cada uma das pragas. Faraó, liberta meu povo. Ah, não vai libertar? Primeira praga. Faraó, liberta meu povo. Não vai libertar? Segunda, terceira, quarta. E o povo só assistia. E se lembrava: quando nós nos consertamos, quando nós nos colocamos na posição, Deus começou a agir. Comecei a viver experiências novas. Nem meus pais viram tais coisas acontecer. Nem meus pais viram pragas acontecer e o nosso povo não ser tocado. Tiveram livramentos, mas nós tivemos a experiência com ele. Deus está trazendo experiências nesse lugar. Quem tem participado dos cultos aqui, Deus tem falado nesse altar das transformações que vai fazer. Deus tem falado que vai repreender o inimigo nesse altar, que ninguém pode subir de qualquer maneira, que é necessário se colocar na posição. Por que isso? Porque o lugar é santo, e aonde há a santidade de Deus, o povo tem que se santificar. Na minha casa, a minha casa é um lugar santo. Se é um lugar santo, eu tenho que me santificar com a minha família. O meu filho tem que se santificar, ele tem que aprender e conhecer da palavra. A minha casa tem que ter culto no lar, que seja de 15, 20 minutos, mas para que a gente atraia a presença de Deus para a nossa casa. Tem que haver arrependimento, tem que haver confrontamento, tem que haver cura, libertação. Mas, Márcio, eu sou liberto. Você é liberto? Eu te digo, ainda não sou. Todos os dias eu preciso de libertação. Todos os dias eu preciso que Deus me cure. Eu preciso de mudança. Vida 2 não é fácil, querido. Qual é a esposa aqui que nunca pensou em sufocar o marido com travesseiro à noite, quando ele, depois de uma briga? Ah, a pastora está ali como? Vontade de matar, mas eu amo tanto que dá vontade de matar ele. Qual é o pai que muitas das vezes já pensou assim: meu Deus do céu, se esse menino não se consertar, eu vou arrancar o couro dessa criança. Aí você fica: Senhor, me dá domínio próprio, me dá mansidão, me dá paz. Ô Senhor. E a gente precisa disso. A gente precisa se concentrar. Fazer um pedido à mídia, por favor, querido. Bota só o relógio para mim aqui, para eu não me perder no horário. Por favor, se você puder. A gente precisa disso. Conserto. Porque quando houver conserto, obrigado, quando houver conserto na minha vida, Deus vai operar no meio da minha casa. Continuando, para a gente poder começar a fechar. Quando Deus atentou para a condição, mudou a sua história. Mas a gente precisa ter alguns pontos. Lembre-se das promessas que Deus fez sobre esta igreja. E diga: será que elas ainda vão se cumprir?
O que depende para que elas se cumpram aqui? Lembre-se das promessas que Deus fez sobre a sua casa e se pergunte por que ainda não se cumpriram. O que falta acontecer para que ela se cumpra? Existem alguns motivos pelo qual nós podemos ver isso. Primeiro, preparo e maturidade. Porque ainda estamos imaturos para receber. E a gente precisa passar por alguns processos para que a gente receba. Porque senão a gente se perde. Segundo, estamos muitas das vezes desalinhados com a palavra ou fora da sua presença. Às vezes até mesmo as duas. Estar desalinhado com a palavra é algo que uma vez a gente ministrou aqui. Eu conheço, sei como fazer, mas eu não fui para o centro da vontade de Deus ainda. E tem muita gente que acha que está no centro, mas está à beira da roda. Na roda do oleiro, o barro, ele tem que estar no centro para ser trabalhado, para ser moldado e crescer. Na beira da roda, ele só anda em círculos. Por que a igreja não está mudando? Porque todos estamos andando muitas das vezes em círculos. Deus está mandando fazer uma coisa e muitos não querem fazer. Deus está mandando se posicionar e muitos não querem fazer. Poxa, a obra não muda, a obra não cresce. Muitos não querem entrar no centro da vontade e continuam andando. Aí chega, sabe o que acontece? Se enfadam, cansam. Nada mudou. Por que não mudou? Porque você não quis mudar. Porque você não quis se posicionar. Porque você não se colocou na posição que Deus quer. Não foi para o centro da vontade de Deus. Quando Israel se colocou na posição, foi para o centro da vontade, Deus agiu. E aí eu começo a fechar. A primeira coisa que nós precisamos entender, que primeiro, precisa haver uma unidade de todo o povo, seja na casa, na igreja. Primeiramente, na reparação do altar. Esdras capítulo 3, versículo 1 e 2 diz o seguinte, coloca para mim. Eu descerei contigo, obrigado. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já na cidade, ajuntou-se o povo como um só homem. Preste bem atenção. Ajuntou-se o povo como um só homem. No livro de Esdras, Esdras estava reparando o templo. Mas para ver o reparo do templo, não havia possibilidade de ser só com um. Todos tinham que estar dispostos a reparar o altar. Versículo 2. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos sacerdotes de Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e dedicaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecer holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Tinha que haver reparo, mas não era de uma pessoa, era do povo inteiro. E aí eu puxo para cá, para os nossos dias. Tem acontecido todos os meses o relógio de oração. 72 horas de oração, querido. E eu estou me incluindo nisso, tá? Quantos de nós estamos participando? Se eu chamar o pastor aqui, ele tem a lista. Chamar a pastora Eliane aqui, tem uma lista. A igreja tem muitos membros, mas poucos querem participar. Mas, Márcio, eu não posso estar aqui. Que seja, mas você pode estar participando da tua casa. Separa um momento de 1 hora de oração de joelho, você e tua família, intercedendo pelos propósitos deste lugar, pelos propósitos da tua casa, pelos propósitos da tua vida. Precisamos nos colocar na posição. Deus está chamando nos chamando, povo de Deus, levanta-te, põe de pé, clama a mim, respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas novas e grandes. Deus quer fazer uma obra no meio da nossa família, no meio da nossa casa, mas o povo precisa estar alinhado na mesma posição, como um só homem. Não é apenas alguns, queridos.
Deus não quer operar na vida de alguns aqui, não, quer operar na vida de todos, como fez com Israel. Por quê? Quando Israel saiu, Deus ainda deu a última ordem. Diz para o povo, Moisés, para todos eles, quando saírem, passarem de casa em casa dos egípcios, peçam ouro, prata, pedras preciosas, armas, escudos, espadas, peçam linho fino, madeira de lei, peçam tudo. E se alguém questionar, diga: por todos os anos que eu servi de escravidão. Deus quer restituir ao seu povo a glória que foi perdida. Mas para que isso aconteça, precisamos estar alinhados. Aonde há unidade, a cura, a salvação, libertação, restituição sobre o povo, em todas as áreas, não é em algumas. É preciso haver uma avaliação de toda a situação. Ainda no primeiro, é preciso haver uma unidade de todo o povo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, por favor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. É necessário reparo. Em que área da tua vida você precisa reparar a tua comunhão com Deus? Aonde está falhando? Aonde não está fluindo? Por que as promessas não estão se cumprindo? Elias, para que o poder de Deus acontecesse naquele lugar, Elias, a primeira coisa que ele fez quando estava de frente para os profetas de Baal se colocaram numa posição: vamos clamar até mais de meio-dia. Nada aconteceu. Elias, antes de clamar a Deus: vou restaurar o altar do Senhor, mas não farei sozinho. Ele chama todos os outros que estavam com ele: vem comigo, peguem as pedras, vamos reparar o altar. Me ajudem a fazer um sacrifício ao Senhor. Tragam o cordeiro, cortem ele, vamos colocar aqui. Me ajudem a nos colocar na presença. Tragam a lenha para queimar. Trouxeram? Tragam cântaros de água para a gente lançar em cima. Porque isso aqui, para que nós possamos ver, vamos fazer com que eles vejam que o que parece impossível de acontecer, aconteça. Quando Elias se coloca diante do povo, se olha para os céus e faz o seu clamor, e o povo está lá intercedendo junto, o fogo desce. Não desce simplesmente uma coluninha de fogo. Podemos dizer que como consumiu foi um maçarico ligado, irmão, sobre o altar, queimando tudo, não sobrando nada. As pedras se fundindo, a tal ponto que não sobrou nada. A água que foi derramada secou, as pedras chegaram a se fundir, para dizer: o povo tem que estar unido. A minha casa tem que estar unida. A minha igreja tem que estar unida. A posição da igreja tem que ser essa. Porque quando nos colocamos nessa posição, Deus opera. Continuando. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, por favor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Mídia. 2 Crônicas, capítulo 20. Se não achar, eu vou pegar aqui. Obrigado. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E o que é que ele fez? Apregoou o jejum a quem? A todo o Judá. Quando foi a última vez que fizemos um propósito em família por uma causa que considerávamos como perdida? Quando foi a última vez que você reuniu a tua casa, meu irmão, minha irmã, e colocou teu esposo, tua filha, teu filho? Hoje nós vamos orar. Mas pai, mãe, por quê? Nós vamos orar por um propósito específico, para que Deus faça e opere um livramento no meio de nós. Quando Judá chama toda a casa de Judá, e o povo se coloca em jejum e oração, Deus levanta um homem e fala: eis que o Senhor vai fazer.
Amanhã não saireis a pelejar. Guarde isso. Quando o povo se coloca na posição, a luta não é mais nossa, é dele. A luta para de ser, nós paramos de confrontar com as nossas mãos. É Deus que começa a lutar. Amanhã vocês só vão me adorando lá para o deserto. Vão no deserto, mas vem adorando. Vem me buscando. E foram. Não sei qual foi o hino que eles estavam cantando. Eu não imagino. Não me veio nenhum à mente agora. Mas eu imagino eles vindo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E quando eles chegam lá, 2 nações e mais um povo, totalmente destruídos. Eles olham, ué, a gente não trouxe nem espada. O que a gente faz? Só busca o despojos de guerra. Pega tudo que tem e traz. Porque a luta não é mais tua, meu irmão, é dele. É Ele quem traz o livramento, é Ele quem traz a salvação, é Ele quem traz a cura, é Ele quem traz a restituição sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a nossa igreja. É desse jeito que Deus trabalha. Mas para que Deus opere, eu primeiro preciso me colocar na posição. Tem promessas na vida de pessoas aqui, que tem muita gente que está buscando há muitos anos e ainda não se cumpriu. Porque Deus está requerendo de você o seguinte: posição. Está requerendo de você o seguinte: santidade. Está requerendo de mim e de você uma nova atitude. A minha e a tua palavra não pode ser de qualquer maneira, tem que ser uma só. A gente tem que se colocar na posição que Deus quer, para que o Senhor opere. E eu te digo, quando Deus quer operar, é rápido. Para fechar, queridos, é preciso haver uma avaliação da situação que está impedindo o crescimento e a restauração da sua vida e das suas promessas. Neemias capítulo 2, versículo 11, por favor. Neemias capítulo 2, versículo 11. Aqui Neemias está dizendo como ele chegou e o que ele foi verificar. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. 12. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo 13. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. 14. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde eu passasse o animal que eu montava. 15. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam obra. 17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Olha para você mesmo e agora faz essa pergunta para você. Diga o teu nome. Eu vou falar o meu. Márcio, você está vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. A terceira coisa que nós precisamos fazer é começar a reedificar a nossa vida no Senhor. É nos colocar como Ele quer. É fazermos aquilo que eu preciso reconhecer, aonde eu errei, o que eu não fiz. Jerusalém foi assolada e destruída, porque lá atrás, o povo se afastou de Deus.
Muitos adoraram outros deuses, outros ficaram como cristãos mornos. Tinham tudo, achavam que estava muito bem, mas se esqueceram de voltar a fazer aquilo que Deus queria. Não buscavam nem a Deus, nem a outros deuses. Ficaram na deles. Abandonaram a verdadeira prática do Evangelho. Hoje precisamos rever os nossos conceitos. Por que a minha casa não está fluindo? Por que ainda há áreas na minha família, nos meus filhos, que ainda não cresceram, não foram transformadas, não foram libertas? Porque ainda há algo que eu preciso consertar. Eu preciso reparar as portas da minha casa. Eu preciso tirar as brechas da minha família. Quando Neemias faz isso, ele vê as brechas e ele começa a ver o que precisa ser feito. Aí nós começamos a ver o que o Senhor começa a operar. É preciso levantar defesas contra o inimigo. Em Neemias capítulo 4, 1 e 2, e aqui eu fecho. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. A ideia de Satanás é que quando você descobre, ele fala, vocês não vão conseguir. Se essa palavra está te tocando, e eu vou te fazer uma pergunta, quantos estão recebendo essa palavra? Diga um glória a Deus. Se essa palavra está te tocando, deixa eu te contar algo aqui. Nesse momento, a palavra do inimigo é o seguinte, podem estar até sendo tocados, mas eles não vão sair disso. Você pode estar até sendo tocado, mas Satanás está declarando, está querendo dizer sobre você, você vai continuar vivendo desse jeito, porque você não tem força. Você aceita essa palavra, sim ou não? Você repreende essa palavra? Só alguns repreenderam. Você aceita essa palavra na sua vida? Você repreende ela na sua vida? Só alguns repreenderam. Ou você não está aqui, querido, ou então você não quer mudar a sua história. É uma palavra para nos confrontar hoje. Porque a minha casa precisa ser mudada. A tua casa precisa ser mudada. Porque para Deus operar, Deus precisa haver mudança. Deus precisa ver que em mim e em você há uma diferença. Versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazes esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões do pó e as pedras que foram queimadas? Assim que Satanás fala, vocês vão fazer isso mesmo? Vocês têm coragem de fazer isso mesmo? Vocês não têm condições. A palavra, muitas das vezes, vem contrária de fora. Essa igreja vai crescer. A obra vai acontecer, pastor Ai. Tem certeza? Como? Esse povo não quer nada. Nem nas suas casas. Mas quando o povo se colocou na posição, oh meu Deus, lava subricanta, lavarás. Versículo 4 de Neemias, capítulo 4, por favor. Ouve, ó nosso Deus. Neemias levanta um clamor. Pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles. E faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Quando eles fazem isso, o povo começa a tomar uma atitude. Começa a fechar as brechas. Versículos 6 e 7. Assim, edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Porque o povo tinha o quê? O povo tinha o quê? Pô, meu irmão, com esse ânimo que vocês estão, misericórdia. O muro vai continuar baixinho. O povo tinha o quê? Amém. Agora está mais animado. Para trabalhar. Mas ouvindo Sanbalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdotitas, quase falei em línguas agora,
que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Desculpe eu lhe dizer, querido, mas a minha estratégia hoje é deixar Satanás morrendo de ódio, porque eu vou tapar as minhas brechas. Alguém mais vai tapar as brechas junto comigo? Nós precisamos fazer isso. Quando o povo clama, fecha as brechas, ora e vigia. Versículo 9, por favor. Versículo 9. Neemias 4, 7, versículo 9, perdão. Porém nós oramos ao nosso Deus como proteção e pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Eu posso orar, mas eu tenho que continuar vigiando para que as brechas não sejam abertas. Aonde tem brecha no teu casamento? Aonde tem brecha na tua vida, meu irmão, espiritual? Aonde tem brecha na tua vida financeira? Aonde tem brecha na tua vida sentimental? Aonde tem brecha na tua vida familiar? Aonde tem brecha no teu ministério, igreja? Vamos tapar essas brechas. Todos aqui são instrumentos de Deus, amém? Nunca mais, declare comigo, nunca mais emprestarei meus lábios para Satanás, para falar mal de qualquer pessoa, da obra de Deus, ou da minha casa e da minha família. Faça esse voto com Deus. A família precisa estar em unidade no mesmo propósito. Somente assim o inimigo será paralisado. Versículo 13 e depois o versículo 15. Então pus o povo por nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os seus desígnios, os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Sabe o que eu aprendo aqui? Cada um no seu quadrado, na sua casa, no seu ministério, mas ainda assim, cada um cuidando da sua família e cuidando um dos outros. Aonde você foi chamado para trabalhar nesse lugar, querido? Faça a obra de Deus. Na tua casa, maridos, levanta a mão aí, cadê os varões aí? Cadê os homens de honra? Os vasos, cadê os homens? Tem mais homem aí, gente, pelo amor de Deus, levanta a mão. Mateus, levanta essa mão, irmão, tu é homem. Eu sei que tu é baixinho, mas tu é homem, guerreiro. A você que é homem, você é o sacerdote da tua casa. Toma postura de sacerdote. Toma posição de honra. Cabeça. Coloca a tua casa em ordem. Deus não, desculpe as esposas, desculpe as irmãs. Deus não chamou a vocês, minhas irmãs, para serem cabeças de suas casas. Chamou vocês para serem colunas. Chamou os homens para serem cabeças, líderes. Líder não é aquele que simplesmente provê, não é aquele que dá ordem. O líder é aquele que ajuda, contribui, ensina, cuida. É isso que Deus nos chamou. E eu fecho. Versículo 13 e 15 nós já lemos. E aqui eu vou fechar com o que Deus tem para fazer no meio de nós. Por que isso tudo, Márcio? Para que nós possamos ver o que aconteceu em Atos, capítulo 2. O tempo já está apertado? Atos, capítulo 2, versículos 42 até o 47. E perseveraram unânimes, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu profetizo
que os prodígios e os sinais continuarão a acontecer nesse lugar. Porque a igreja está sendo unânime. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham o quê? Tudo em comum. Ei, Deus. Sabe o que é ter tudo em comum? A gente cuida um do outro, nós somos irmãos, não somos primos. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Eu olho para o meu irmão, eu vou olhar para o Humberto. Humberto não está bem. Humberto, quero orar por você, como é que você está, meu irmão? Pô, estou legal, mas, cara, não está. Eu quero orar por você pelo momento da tua vida lá no teu trabalho, pela tua casa, pela tua família, para Deus repreender o inimigo. Pô, Márcio, Deus está te dirigindo em algo que é para mim mesmo, eu estava pensando nisso agora há pouco. Humberto vai chegar, vai olhar para o Renato. Renato, cara, eu quero sentar contigo, eu queria bater um papo contigo. Pô, a gente precisa trocar uma ideia. Cara, sabe daquele... Tem um jeito da gente poder trocar uma ideia, bater um papo, falar de coisas espirituais. Rapaz, eu estava pensando nisso. Eu estou com uma palavra ardendo no meu coração. Rapaz, essa palavra estava ardendo no meu também. É onde a pessoa pode chegar e olhar para cada um de nós e falar assim, você é da voz de Deus, não é? Sou, por quê? Como é que tu sabe? É a camisa? Não. Porque a tua característica é muito parecida de um amigo meu. Vocês são muito parecidos, cara. Vocês são irmãos, parentes, primos? Não. A gente é irmão sim, em Cristo. Temos o mesmo Pai. Porque nós temos tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Sabe o que aqui está dizendo? Eu vou olhar para as necessidades do meu irmão e vou ajudá-lo no que ele precisa, sem me preocupar com o que os outros vão falar. Meu irmão precisa de ajuda no momento de um mantimento, eu vou lá. O irmão está precisando de uma ajuda de oração na vida dele, na casa dele, nós vamos lá orar. Meu irmão está precisando de aconselhamento, nós vamos lá aconselhar. Quantas vezes eu precisei de ajuda e Deus levantou pessoas para me abençoar e abençoar a minha família. Porque tínhamos tudo em comum. E aqui a gente fecha com o Salmo 126. Por que isso? É profético sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre essa igreja. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Continua, por favor. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito por eles. Continua, por favor. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Declara comigo. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso, versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. 6. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilos, trazendo os seus feixes. Quando nos colocamos na posição, na nossa casa, na nossa igreja, o agir de Deus é tremendo. Vai haver choro nesse lugar, não de tristeza, mas choro de alegria. Quando você ver a igreja, pessoas se chegando nesse altar, meu Deus, misericórdia, pessoas se chegando nesse altar, se rendendo aos pés do Senhor, se lançando e ouvindo, e Deus operando na vida deles. Fique de pé em nome de Jesus.